Cristo. Amém? Amém. Hoje à noite é uma noite especial, é um culto especial. É um culto especial em que Deus Ele quer falar algo muito importante nos nossos corações. Então eu quero que todos tenham expectativas do que Deus vai trazer esta noite. Todos hoje vão receber, todos hoje vão se alimentar, todos hoje vão ter aquilo que Deus quer trazer para suas vidas, uma instrução de Deus, um alimento dos céus. Hoje nós teremos o maná de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Quantos visitantes temos aqui hoje à noite? Pode levantar as mãos. Glória a Deus. Temos uma boa quantidade de visitantes. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que vocês hoje possam voltar com os corações aquecidos, com os corações cheios da palavra de Deus. Amém? E que a igreja do Senhor agora se coloque em pé, todos vocês. Estamos hoje com a casa bem cheia. Glória a Deus por isso, porque Ele trouxe aqueles que são seus filhos e aqueles que Ele também quer trazer a paternidade dEle para ouvir a palavra, para ser edificados. Quem trouxe suas Bíblias? Amém? Hoje o culto é sobre proclamação e não há outra mensagem para proclamar senão essa que está escrita. Amém? Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, começando no versículo 18. Desculpa, versículo 14, tá bom? Versículo 14. Amém? Quem recebeu a lembrancinha do culto? Todos receberam aí? Amém? Glória a Deus, está muito bonito. Eu quero agradecer as pessoas que se empenharam, tanto da supervisão Logos, quanto da tribo Querigma. Graças a Deus eu não vi voluntários, porque voluntários são pessoas que fazem quando tem vontade de fazer. Voluntário tem a mesma raiz da palavra vontade. Então são pessoas que se movem de acordo com a vontade. Mas graças a Deus eu vi não voluntários, mas eu vi pessoas responsáveis que fizeram, deram o seu melhor. Amém? Dê um grito aí, tanto a supervisão quanto a tribo Querigma, a supervisão Logos. Amém? Dê um grito aí, quem está aí? Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer vocês por todo o trabalho, por todo o empenho. Eu não tive que fazer nada. Mentira. Eu tive que fazer algo importante. Eu tive que dedicar a orar e a palavra. Quando nós realmente estamos entendendo aquilo que Deus nos chamou, nós devemos focar e entender para aquilo que somos chamados. E graças ao trabalho deles, eu pude focar na oração e na palavra e em trazer hoje um alimento para a igreja. Amém? Então eu quero agradecer a todos que se empenharam, o pessoal da decoração, da recepção. Está tudo ótimo, muito lindo. E esse é um trabalho que foi feito graças a corações que entenderam que esse culto aqui é para Deus. Amém? Então não vamos mais enrolar, vamos à palavra de Deus. Lucas 4, começando do versículo 14. Jesus voltou para Galileia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler.
entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou no lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor. Eu queria que todos nós lêssemos juntos, amém? Toda a igreja, uma só voz. O Espírito e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia! Essa é a proclamação do Evangelho. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ler só mais um pouco, só para continuar. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham aos olhos fitos nele. E ele começou a dizer: hoje se cumpre a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpre a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com a palavra de graça que saía dos seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Preste muita atenção no versículo 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram da cidade, e levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo no precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Glória a Deus. Vamos colocar agora tanto a nossa mente quanto o nosso coração. Esse é o momento mais importante do culto. É o momento da palavra. É o momento em que nos assentamos para ouvir e ser edificados. Então, vamos fazer uma oração ao Senhor agora. Senhor Jesus, eu oro, Pai, para que Tu venha com o Teu Espírito Santo, para que o Senhor abra os corações, que o Teu Espírito Santo abra as mentes. Senhor, eu não posso mal alcançar, Senhor Deus, o intelecto daqueles que estão aqui. Mal eu posso alcançar a mente, mas apenas Tu, Espírito Santo, pode fazer muito além, pode alcançar os corações. Essa noite, Senhor, é uma noite para pecadores. Essa noite, Senhor, é uma noite para doentes. É uma noite para os que estão presos. É uma noite, Senhor, do anúncio do Evangelho. É uma noite, Deus, em que Teu Espírito Santo vai trazer ao homem a vida, vai trazer ao homem, Senhor Deus, a Tua palavra. E aqueles que estão mortos serão ressuscitados. Em nome de Jesus. Nenhuma pessoa, Senhor, sairá daqui sem ter um entendimento, Senhor. Então eu peço, Pai, além do entendimento, a graça, para que essa palavra, Senhor Deus, mude os corações. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nosso tema, a nossa mensagem é proclamar. Proclamar o quê? O quê?
Mais forte, igreja. Não durmam hoje, por favor. Proclamai o Evangelho. Proclamai a mensagem. O Evangelho é uma mensagem. Ou não é? É uma mensagem. Proclamai essa mensagem. Mas você conhece a mensagem? Você sabe qual é a mensagem? Eu, antes de começar a me aprofundar, entender o que é o Evangelho, eu perguntei para várias pessoas o que era o Evangelho. E sabe o que é interessante? Cada pessoa me disse uma coisa diferente. Eu perguntei para várias pessoas e cada uma me disse uma coisa diferente. São coisas que foram surpreendentes até. Mas parece que não há um consenso comum. Parece que o melhor senso comum é dizer que o Evangelho são as boas. O Evangelho são as boas novas. Boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. E não está errado. O Evangelho é as boas novas. E talvez esse seja a forma mais simples, a forma mais singela de apresentar o Evangelho. Mas, por mais que o Evangelho seja simples, seja uma palavra que tanto o pobre entende, quanto o rico também entende, o Evangelho tem uma profundidade. Amém? Amém. O Evangelho é simples, mas ele não é raso. Amém, gente? O Evangelho é simples, mas não é raso. E hoje nós queremos trazer uma profundidade de entendimento em que todos vocês possam ter esse entendimento. Jesus, no contexto aqui de Lucas 4, a gente aqui no mesmo capítulo do versículo 14, e a gente começou com Jesus voltando para a Galileia. O versículo começa: Jesus voltou para a Galileia. Mas Jesus estava vindo da onde? Da onde? Alguém sabe? De onde? Cafarnaum? Alguém mais? Glória a Deus, da tentação do deserto. Jesus estava voltando da tentação do deserto. Antes da tentação do deserto, Jesus estava onde? Sendo batizado por João Batista, sendo cheio do Espírito Santo. Preste atenção, o versículo começa: Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito. O Espírito havia levado ele para o deserto. E aí, ele voltou para a Galileia. Jesus pertencia a qual região? A Galileia. Jesus estava voltando para casa. Guarde isso. Jesus estava voltando para casa. Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. E ele ensinava nas sinagogas, e todos os elogiavam. Jesus, ele encheu do Espírito Santo, e então a partir de um enchimento do Espírito Santo, ele começou a proclamar o Evangelho na sua região. Jesus era Galileu. Vamos, gente, Galileu. Jesus começou a pregar na sua casa. Jesus começou a pregar na sua casa. Eu sei que nosso tema aqui é proclamar. Nós temos aqui a terra, temos o globo, temos aqui uma mensagem como se fosse para o mundo. Mas eu quero dizer que o Evangelho não é apenas para o mundo, mas o Evangelho primeiramente é para casa. Amém. E qual é a casa? Aonde que Jesus foi se sentar, tomou o livro do profeta e foi pregar? Aonde? Vamos ler no versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. Lucas está dando um contexto em que Jesus nasceu no lugar, Jesus pertencia àquele lugar. Lucas está trazendo um contexto de casa. Amém?
E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume. Jesus tinha igreja. Jesus, quando estava aqui na terra, ele não era desigrejado. Ele tinha uma igreja. O texto fala que ele entrou na sinagoga no sábado, como era de costume. Jesus todo sábado ia para a igreja dele. Ele ia. Então, atentem à importância de ter uma igreja local. E Jesus, ele anunciou o evangelho aonde? Vamos lá, gente, me ajudem. Estamos aqui, amém? Aonde Jesus anunciou o evangelho? Como eu estou anunciando? Hein? Aonde? Não tenho medo, gente, sem medo, não tenho medo. Amém? Jesus começou anunciando na sinagoga. E aqui fala que ele era de Nazaré. Jesus começou anunciando em casa. E eu quero trazer hoje o entendimento que a proclamação começa na casa de Deus. A proclamação, ela começa na igreja. O evangelho, ele começa sendo proclamado dentro da igreja. Amém? Amém. O evangelho começa a ser proclamado dentro da igreja. Jesus, aqui Lucas, está dando o entendimento do início do ministério de Jesus. Jesus, ele começa o ministério dentro da igreja, proclamando dentro da igreja. Mas todas as vezes que nós falamos de evangelho, nós pensamos aonde? Ser sinceros. No mundo. A gente pensa no mundo. Mas por que a gente pensa no mundo? Porque a gente é evangélico, né? A gente é evangélico. Nós tratamos o evangelho como se fosse uma lição inicial da vida cristã. E eu quero trazer o entendimento que não é. O evangelho não é sobre uma primeira lição de como nós nos convertemos. O evangelho é para a igreja. O evangelho é para ser anunciado primeiramente nesse púlpito e depois lá fora. Amém? Amém, gente? Amém. Vocês têm que ter hoje esse entendimento. O evangelho começa dentro de casa. Começa dentro da casa de Deus. Nós temos visto tantas igrejas envolvidas em tantos escândalos, púlpitos envolvidos em tantos pecados, em tantas coisas erradas. E por que isso? Porque nós pensamos que o evangelho é só para aqueles que estão lá fora. Mas a Bíblia nos ensina que o evangelho é primeiro para dentro de casa. Jesus começou em casa. E nós vamos aqui seguir esse raciocínio. Nós vamos entender que os cultos é para a exposição do evangelho, do que é o evangelho. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para quem é o evangelho? Para quem? O evangelho é para todos. Exato. O evangelho é para todos. Eu sei que todas as vezes que nós pensamos em proclamar o evangelho, logo vem na nossa cabeça fazer missões, logo vem na nossa cabeça o nosso vizinho que está perdido, que está bebendo, o nosso parente que é drogado, vem na nossa cabeça várias pessoas. Mas a primeira pessoa, quando se fala de evangelho, tem que vir na sua cabeça de que precisa é você. Se a primeira pessoa que não vem na sua cabeça não é você, eu me arrisco a dizer que você ainda não entendeu o evangelho. Se quando fala de proclamação do evangelho, sobre o evangelho, vem para você os perdidos, e você não é o primeiro perdido, o evangelho ainda não te feriu como deveria te ferir. Então a minha oração é que hoje o evangelho nos fira, amados. Amém? Sejamos feridos por esse evangelho. Que Deus possa ferir os nossos corações. Que Deus possa transformar os nossos corações. Eu estou cansado
cansado de ver crentes que saem e entram da mesma forma. Eu estou cansado de ver falsos testemunhos, falsas conversões. Falta em nós, os nossos cultos, terem mais lágrimas. E eu falo isso por mim mesmo. A minha esposa fala que eu sou muito ruim de chorar. É verdade, é verdade. Então, falta em nós a conversão genuína, que só é trago pelo evangelho genuíno. E se você acha que não falta isso em você, só prova que você ainda não entendeu o evangelho. Se você acha que o evangelho é só para o mundo, mas o evangelho primeiramente é para a igreja. Jesus começou anunciando o evangelho na igreja. E Jesus, ele, do versículo 18 ao versículo 19, ele faz como se fosse um resumo, tanto de propósito, de como definir para quem é essa mensagem. Então a gente lê agora o 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Quando o apóstolo falou que a Querigma e a Logos ia trabalhar nesse culto, Deus me deu um entendimento sobre o nome das tribos, e por isso foi definido esse tema: proclamai. Aqui nós veremos nesse texto tanto a palavra Querigma quanto Logos. O Querigma é o quê? Vamos lá, Querigma. O que é o Querigma? O Querigma é uma palavra que aqui traduzida é pregar, é proclamar, é anunciar. E o Logos, o que é o Logos? Logos é a palavra. O Logos é Cristo. João 1 vai dizer que Ele é o Logos. A partir dele foram feitas todas as coisas. Nada teria feito sem Ele. Ele estava desde o início com Deus, e Ele é Deus. É o Verbo que se fez carne. Esse é o Logos. Então não teria outra mensagem para falar senão o Evangelho. Não teria outra coisa para a gente falar essa noite, senão da pregação do Logos. Querigma e Logos, a pregação de Cristo, a pregação do Evangelho. Isso deveria trazer em nós uma alegria no coração. Todas as vezes que alguém falasse: ei, eu vou te anunciar o Evangelho, eu vou pregar para você, isso deveria não trazer um estranhamento, tipo assim: eu não preciso, eu já sei. Isso eu falo não apenas para os membros, mas principalmente para os pastores, porque tanto pastores, quanto mestres, quanto líderes, algo em nosso coração já cria uma soberba, como nós não precisamos ouvir, eu já conheço. Isso só mostra a realidade do coração do homem. Porque se tem uma coisa que o Evangelho faz, primeiro, é mostrar a condição do homem. A primeira coisa que o Evangelho faz é mostrar a condição do homem. Toda pregação, ela precisa começar para que o homem entenda o estado dele. Qual é o estado? Qual é a situação? O problema é que queremos pregar apenas mostrando os benefícios do Evangelho, mas não queremos mostrar a verdadeira situação do homem. O Evangelho é como um paciente que chega no hospital e ele está com uma faca no coração. Imagina uma pessoa que chega no pronto-socorro, ela tem uma faca no coração dela. E aí ela já é normal. Aqui parafraseando o apóstolo, não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. O infeliz tem uma faca cravada no coração dele e ele não sente nada. É dessa forma que as pessoas vivem. As pessoas não sabem a condição delas. As pessoas não sabem a gravidade da condição delas. Quando já ouviram aqui relatos de pessoas chegarem no hospital com uma faca no olho, uma faca cravada no cérebro, e a pessoa normal? Quantos já ouviram algo assim? Quantos? É verdade.
Assim é quando aquele que está perdido. Ele está em um estado gravíssimo, mas ele não se dá conta disso. Ele não sabe disso. E não é só no mundo, aqui dentro também. Aqui dentro também. E aí essa pessoa, ela fala, não estou te sentindo nada. Estou te sentindo nada, estou muito bem. Talvez muitos de vocês vieram para esse culto sem sentir nada. Mas Deus quer que você sinta hoje. Amém? Glória a Deus. Deus quer que você sinta hoje, que você sinta o Espírito Santo. E só é quem consegue fazer isso é o Espírito Santo, não sou eu. Eu não preciso. Mas eu tenho uma responsabilidade ao subir aqui, de entregar a mensagem. Não uma mensagem, mas a mensagem. Ninguém deveria subir aqui se Deus antes não tiver falado com ele. Por favor, se Deus não falou com você, não fale com a igreja. Não fale. Existe uma responsabilidade. Então o evangelho é um homem que chegou no hospital, está ferido, e o médico vê aquela situação. Nossa, você tem uma faca cravada no coração, mas a sua unha está muito suja. A sua unha, meu Deus, você esteve aonde? Rolando na lama, rolando na terra? Então o médico pega, enfermeira, traz aqui um alicate, traz aqui uma serra, traz aqui uma manicure e faz as unhas desse cara. Vocês estão entendendo? Quando nós pregamos o evangelho, quando não demos aqui esse púlpito, a primazia do evangelho, nós estamos apenas serrando a unha das pessoas. Nós não fomos chamados para serrar unhas. Nós não fomos chamados para fazer manicure, pedicure em pacientes que estão morrendo. Nós fomos chamados para tirar essa faca do coração e eles possam voltar à vida e ter uma vida abundante com Deus, ter uma vida abundante. Eu estive no último encontro com Deus. Quantos tiveram no encontro com Deus? Quantos? Quantos aqui saíram do encontro com Deus sentindo alguma coisa? Hein? O apóstolo contou essa piada lá do encontro. Quem foi sabe. Mas por quê? Porque o encontro foi oração e palavra. O homem não precisa de outra coisa. O homem precisa de palavra e o homem precisa ser fortalecido na oração. A palavra é aquela palavra que vai confrontar, mas também que vai resgatar, vai reconciliar o homem. Porque o evangelho, ele fere, mas ele também cura o homem. E eu vi no encontro com Deus, eu vi pessoas chegando na sexta-feira pesadas. Pessoas chegando com aparência triste. Outras querendo ir embora. Mas o que eu vi no final valeu todo o esforço, valeu todo o trabalho. Quando nós vimos vidas sendo transformadas, vidas sendo totalmente saradas por esse evangelho. É por isso que nós pregamos, para que haja libertação. E aqui nós vamos entender o que Jesus fala. Esse evangelho é para quem? O evangelho, Jesus vai falar, Lucas 3, no 4:18, o Espírito está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Repita comigo. Aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade. A quem? Mais alto, gente, todo mundo, vamos lá. A quem? E recuperação de vista. A quem? Para libertar os e proclamar. Uma só voz, proclamar o quê? Glória a Deus, proclamar o ano da graça do Senhor. Então, o evangelho é para pobres, é para presos, é para cegos e para oprimidos. O evangelho é para pobres, o evangelho é para cegos, é para presos
e é para oprimidos. O Evangelho é para quem precisa, em outras palavras. Quem não precisa, sempre irá rejeitar o Evangelho. Quem acha que não está doente, sempre rejeita o medicamento. É ou não é? Quem acha que não está tão mal assim, vai no hospital. Não vai no hospital. Às vezes a gente só vai no hospital quando está morrendo. E assim, com a vida espiritual. Às vezes nós procuramos nos aproximar de Deus quando estamos morrendo. Mas é porque nós não entendemos que nós já estamos mortos. O Evangelho é o Evangelho que vivifica mortos e traz a eles a luz para a vida e a vida eterna em Cristo. Esse é o Evangelho. É por isso que eu falei das pessoas do encontro. Elas chegaram mortas, mas elas saíram vivas. Saíram vivas, vivificadas. Porque foram expostas ao Evangelho. O encontro com Deus, ele não começa passando a mão, ele começa expondo ao homem. Ele começa expondo a condição do homem. E qual é a condição do homem, Carlos? A condição do homem é que nenhum de nós presta. A condição de homem é que nenhum de nós é bom. Você não é bom o suficiente para o céu. O problema é que nós achamos que nós não somos tão bons para ir para o céu, mas também não somos tão ruins para ir para o inferno. Então somos. Já para onde então? O problema é esse. Nós não entendemos a nossa condição. E a palavra fala bem claro em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós precisamos, todos nós carecemos da glória de Deus. Todos precisamos de Cristo. Todos precisamos do Evangelho que nos leva ao arrependimento. Senhor, eu quero que as pessoas hoje, nessa noite, elas possam ter corações, sejam pastores, sejam ovelhas, sejam líderes, sejam profetas, que todos precisam do Evangelho, que não há um homem sequer aqui nessa igreja que não precise do Evangelho. Seja você convidado, seja você que frequenta uma igreja há 10, há 20 anos, todos nós precisamos. Esse homem que está falando precisa desse Evangelho. Nós precisamos. A minha condição é essa condição: pobre, preso, cego e nu. Nós precisamos desse Evangelho. Nós precisamos entender que sem o Evangelho nada nós temos. Sem o Evangelho proclamado, nós não conseguimos sermos libertos em Cristo. Sem conhecer o Evangelho. E aqui Jesus, ele proclama o Evangelho dentro da igreja dele. E a igreja de Cristo, aquela sinagoga, quando Jesus não faz o que eles pedem, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Jesus é rejeitado. Jesus é rejeitado aonde? No mundo? Aonde foi rejeitado? Aonde? Vamos sem medo, gente. Aonde? Na igreja. Jesus é rejeitado. É primeiro na igreja. Não é no mundo. Jesus primeiro é rejeitado na igreja. Jesus é rejeitado dentro de casa. E é por isso que ele fala que o profeta da sua terra não tem. O primeiro lugar que Jesus é desonrado não é numa escola de samba que arrasta ele por aí. O primeiro lugar que Jesus é rejeitado e é desonrado é aqui. Preste atenção, é aqui. Jesus primeiramente é rejeitado aqui. É dentro de casa, é dentro da igreja. O Evangelho, ele primeiro é rejeitado aqui. Por quê? Porque nós, não achamos que estamos tão doentes assim. É ou não é? Nós achamos que nós não estamos tão ruins assim.
Sabe por que você busca pouco a Deus? Porque no fundo você acha que você não precisa tanto dele assim. O homem, quando realmente acha que precisa de algo, e essa coisa, ou uma pessoa, seja lá o que for, realmente ele vê que sem isso não dá para viver, ele se agarra com todas as forças disso, com tudo que ele pode. Já viram uma pessoa tentando no mar, no meio do mar, quase afogando? Ela agarra qualquer um para poder salvar. Ela simplesmente agarra qualquer coisa para poder salvar. Ela inclusive afoga outros, querendo se salvar. Ela inclusive tenta agarrar qualquer coisa, qualquer pessoa, porque ela entendeu que se ela não se agarrar, ela não vai se salvar, vai morrer. Então, a consciência dela, do estado que ela vai morrer, faz com que ela queira a vida. Então, nós não queremos a Jesus, porque nós ainda não entendemos que sem Ele não há vida. A nossa vida, ela ainda não encontrou esse sentido. Nós ainda não entendemos o nosso estado. E é curioso, porque eu falei que o primeiro lugar em que Jesus é rejeitado é na igreja. E aí eu vou perguntar: Carlos, tem na Bíblia isso? E eu vou dizer: tem na Bíblia isso. Lá em Apocalipse 3, versículo 14. O texto vai falar da igreja de Laodiceia. E aí, Jesus, quando ele fala dessa igreja, ele não faz nenhum elogio. Ele não faz elogio, mas ele faz recomendações. E aí, vamos lá, Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonha e nudez. Compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Lembra que eu falei para quem era o Evangelho? Para quem era o Evangelho? Para pobres, cegos, quem mais? Oprimidos. Nesse texto, Jesus está falando que uma igreja era pobre, era cego e era nu. Para uma igreja, não para um indivíduo. Sabe por quê? Porque o Evangelho é para um povo. A igreja, ela é para esse Evangelho. A palavra de Deus é para tocar nos nossos corações e sermos transformados por Ele. A palavra de Deus é para que nós possamos ver que nós estamos luz. É para que nós possamos ver a nossa condição. A igreja de Laodiceia, o problema dela não é que ela não era uma igreja fervorosa, quando ele fala de frio ou de quente. Aqui ele está falando: vocês são pobres, são cegos, são luz, mas vocês acham que vocês têm riqueza. Vocês acham que vocês têm tudo isso. O problema da igreja de Laodiceia era a autossuficiência. O nosso problema é um problema de ego. No final, a raiz é o ego. O ego do homem é o que faz rejeitar o Evangelho.
Nós achamos que nós precisamos do Evangelho porque nós somos autossuficientes. E aí, quando nós somos autossuficientes, a palavra de Deus fala que nós somos pobres, cegos e nus. Pobre, cego e nu. E eu falo isso principalmente para nós, líderes. Nós que somos pastores, nós que somos evangelistas, nós que somos profetas, principalmente para nós. Porque o fato de pensarmos sermos algo tira de nós o entendimento que não somos nada. Tira o espaço que há em nós, tira o espaço do Evangelho. O Evangelho, ele trabalha em corações vazios, não em corações que estão cheios. O problema do Evangelho não alcançar muitos corações é que eles estão cheios demais para que o Evangelho entre. Aqui, Jesus está batendo aonde? Aonde? Na porta da igreja. Jesus está fora ou dentro da igreja? Jesus está fora da igreja. E eu creio que, graças a Deus, esse é o nosso caso. Jesus não está fora dessa igreja. Jesus não está fora dessa igreja. Eu sinto no meu espírito que Jesus, se ele fosse escrever uma carta para compaixão, a primeira coisa que ele iria elogiar seria o coração. Eu vejo o coração muito precioso dos apóstolos e dos pastores dessa igreja. Eu não vejo o que muitas coisas a gente vê aí fora, em muitas comunidades. Eu diria que Jesus iria falar que o nosso coração aqui é um coração lindo, que quer proclamar o Evangelho para os de fora. Mas, porque sempre tem um mais, primeiro precisa ser você daqui dentro. Precisamos voltar ao Evangelho aqui dentro. Precisamos subir esse púlpito, homens, não meninos. E quando eu falo homens, não estou falando que mulher também não pode subir. Eu estou falando como humanidade, de modo geral. Já cheio de meninos. Ótimas motivações, ótimo coração essa comunidade tem. Ótimo. Eu aprendi muito com o coração daqui. Com o coração de sempre acolher, nunca rejeitar. Com o coração de sempre olhar para aqueles que são marginalizados. Meu Deus, isso é o Evangelho que nós estamos falando. É ou não é? Vamos ter a igreja da meia-noite, que visa alcançar os pobres, os cegos, os nus, lá fora. Mas precisamos alcançar os que estão aqui dentro. Pastores, líderes, vocês são também os pobres, cegos e nus. Ninguém está livre. Ninguém. Eu não estou. Eu estou com o maior peso do que eu estou falando. Recai sobre mim muito maior peso. Eu quero trazer isso como encorajamento. Encorajamento, não como tristeza. Amém? Amém. Porque o Evangelho ele fere, mas ele cura. Porque Jesus disse, por fim, proclamar o ano aceitável do Senhor. E esse ano aceitável é um ano de restituição, é um ano de salvação, é um ano de reconciliação com Deus, é um ano que essa igreja, no próximo ano, será um ano de proclamação desse ano aceitável. Será esse ano em que nós anunciaremos tanto o Evangelho genuíno, verdadeiro, mas como o Evangelho que restaura, que reconcilia a todos. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Vamos colocar de pé nessa noite. Eu quero
quero falar aqui que Deus tem falado no meu coração, que Deus tem colocado nele. Eu creio que é por isso que Deus me colocou aqui. Deus me colocou aqui para falar. Deus me colocou aqui para pregar. O que está no meu coração, o que Deus tem me falado, é que nós precisamos ter seriedade ao falar. Precisamos voltar ao Evangelho. E se nós achamos que está tudo bem, que nós não precisamos, então Jesus está falando que essa palavra não é para nós, que o Evangelho não é para nós, porque o Evangelho é só para quem reconhece a sua doença. O Evangelho é só para quem reconhece que precisa. O Evangelho não é para quem acha que não precisa. E essa igreja precisa. Não precisa? Amém. Nós precisamos. Jesus, ele quer entrar e quer ceiar. Quando ele fala, eu estou à porta e bato, eu quero entrar, eu quero ceiar, ele está falando de comunhão. Ele está falando de relacionamento, ele está falando de intimidade, ele está falando disso. Então, já chega de sairmos e não sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Já chega de acharmos que somos superiores ao Evangelho. Que o Evangelho é só para o meu irmão, nunca é para mim. O Evangelho é para todo aquele que tem a consciência da sua nudez. Quando Deus foi ao jardim, Adão já tinha consciência da sua nudez. No entanto que ele se escondeu. A igreja de Laodiceia não tinha consciência. Ela achava que era uma igreja vestida, quando na verdade estava nua. Quando na verdade ela estava pobre e se achava rica. Talvez muitos de vocês aqui estejam achando que não precisam da igreja, que não precisa de Cristo, que não precisa se arrepender de nada. Mas não é verdade. Todos nós somos pobres, cegos e nus, mas Jesus está aqui para nos vestir. Ele quer nos vestir. Ele quer nos curar da nossa cegueira. Ele quer dizer: ei, você está nu. Ei, você precisa do meu colírio para você voltar a ver. Ei, você precisa das minhas vestes. Você está nu. Você está sem roupa. Esse pecado, meu Deus, como te incomoda ele? Como você pode viver amaciado, como se não fosse nada? Como você pode viver em relações com a sua namorada, como se não fosse nada? Como você acha que está vestido, mas Deus quer te mostrar que você está nu, e Deus quer te colocar vestes de santidade, vestes de justiça. Deus, ele quer que não tenha nada contra você, que não haja acusação, nem no céu, nem na terra. Deus quer uma igreja vestida, sem acusações contra ela, sem acusações contra a sua liderança, contra os pastores, sem acusações. Homens que andem de cabeça erguida, não porque não pecam, mas porque são homens justificados. O Evangelho é sobre justificação, é sobre trazer justificação a todo aquele que entendeu que está condenado. Nós estamos condenados em Deus, nós estamos condenados sem esse Evangelho, mas Jesus quer trazer a justificação. Ele quer vestir essa igreja com umas vestes brancas, vestes de justiça, vestes que escondam a sua nudez. Nós não somos chamados a expor a nudez, nós somos chamados a dizer: ei, você está nu, mas aqui
Ele agora leve até a cruz as vergonhas que você tem. Vamos, igreja, entenda que para poder Ele te vestir, você precisa entender que você está nua. Oh Senhor Deus, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor toque os corações, que tramostre a consciência do homem, traga a ele, Senhor Deus, a realidade de quem ele é sem ti. O homem não é nada, Deus. O homem é pobre, o homem é cego porque não consegue ver a própria nudez. É cego porque não consegue te enxergar. Ele é pobre, Senhor, porque nele não está habitando as riquezas da glória de Deus. E por isso precisamos da tua glória. Deus, traz, movimenta, Senhor Deus, movimenta, Senhor, clama, Senhor, busque nele arrependimento, busque nele vestes novas. Deus quer que você saia daqui sem ter o que se envergonhar. Deus quer que você saia daqui transformado. Deus quer ser suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Aleluia, Deus. Move nossos corações, Senhor. Move nossos corações, Deus. Move o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem ciúme de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Me volte de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Maravilhoso em onde me quer. Ele me
precisa se render ao Deus que tem tudo, e que você não é nada. Meu Deus, pessoas que entenderam que não são suficientes. Se aqui entre nós alguém do Espírito Santo alcançou com essa mensagem e gostaria de publicamente, aqui diante dessa igreja, confessar Cristo como Senhor e Salvador, levante sua mão para que possamos orar por você. Existe aqui alguém ali atrás, estou vendo mão levantada. Pode vir, pode vir. Aleluia, glória a Deus. Existe mais alguém aqui que entendeu essa mensagem? Essa mensagem é constante. O Evangelho ele primeiro vai te constranger, mas ele também vai te salvar, ele vai te restaurar. O Evangelho é sobre liberdade. Você que está sentindo, pode vir. Você que está sentindo preso, uma vida presa. Você que tem carregado um fardo, um peso nos ombros, uma tristeza no coração, um sentimento de vazio. Jesus, ele quer colocar vestes novas em você. Ele quer te alcançar, meu Deus. Entenda, nada você é sem ele. Meu Deus, entenda isso, por favor. Entenda esse Evangelho que te ama, que te reconcilia com Deus. Meu Deus, pare de fugir, pare de se esconder. Você é pobre e segue nu, e você está aqui para se tornar rico em Deus. Aleluia. Tem mais alguém aqui que entendeu essa mensagem hoje? Tem mais alguém aqui que deseja nascer no reino de Deus? Tem mais alguém aqui? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Assim, se vocês puderem olhar para mim aqui só um minutinho. Coloque as pessoas mais aqui no centro, por favor. Eu quero explicar algo para vocês, bem rápido, tá bom? O que salva vocês? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! O Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Glória a Deus.
vocês agora entenderam a condição de pecadores, a condição de insuficientes. Então que agora deixe Cristo ser suficiente para vocês. Vocês não permanecerão a menos que vocês entendam que Cristo basta. Ele é suficiente. Quando eu me converti no meu quarto, só não mentira, o Espírito Santo abençoou. Quando ele abençoou no meu quarto, ele falou: você fez até agora do teu jeito, mas para isso funcionar, agora tem que ser do meu jeito. Agora é do jeito de Deus. Agora não é mais do jeito de vocês. Entendeu? Não é mais do teu jeito. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar para essas vidas. Amém? Estenda as mãos. Estenda as mãos. Senhor, queremos entregar, Pai, cada vida está aqui, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, entregar elas, Senhor Deus, que elas nasçam hoje, Senhor, nesse momento, no reino dos céus. Que elas nasçam no reino de Deus. Que haja um novo nascimento. Que haja, Senhor Deus, uma mudança de coração. Que seja tirado o coração de pedra, um coração, Senhor Deus, que te rejeita. Que seja colocado um coração de carne, um coração, Senhor Deus, que te ama, um coração, Senhor Deus, que te quer. Meu Deus, que eles sejam selados, que eles recebam o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Seja derramado por eles, Senhor deles, a salvação. E que eles saiam alegres, que eles saiam, Senhor Deus, da plenitude do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Departamento de consolidação, nós estamos conversando com vocês. Podem sentar, amados. Vamos deixar a iluminação do jeito que está. Vamos ter mais um momento importantíssimo. Estamos encerrando o mês das tribos, das supervisões. Hoje foi Querigma e Logos, mas durante esse mês as nossas tribos estiveram aqui no altar com excelência, liberando aquilo que edificou o seu coração, e a gente está finalizando com esse arremate, esse culto maravilhoso, essa palavra ungida e esclarecedora. O ano está quase terminando, amém ou não amém? 2024 está